na prévia de Operário e Paysandu. A gente vê aí na tela os prováveis times titulares, não é? Ambos mais ou menos no 4-2-3-1, mais ou menos não, ambos jogam no 4-2-3-1. O Rossi não vai a campo, então eu coloquei ali o Eliel, que jogou bem nesse segundo tempo. Então essa já era uma alternativa, uma boa alternativa, Karina. A entrada do Eliel, que dos pontas do Paysandu, ele, apesar de poder jogar também como 9, e com a ausência do Rossi, especialmente com essa ausência, seria interessante ver o Eliel jogando como esse ponta, porque ele é bem incisivo, não é? A gente viu ele chegando na linha de fundo. Com a ausência do Rossi, a gente pode ver o Eliel também entrando na área para ser uma espécie de parceiro do Nicolas. A gente vê o Nicolas em alguns momentos um pouco solitário dentro dessa área. Não que o Nicolas... o Nicolas, de fato, tem feito partidas abaixo. Ele tem errado muitos gols. Tem deixado a desejar nessa questão da finalização. Mas é necessário você ter ali 3, 4 jogadores dentro da área quando o Paysandu estiver atacando, como opções, não é, de finalização. Então, o Eliel poderia fazer essa função. Só que para isso você precisaria liberar alguém para chegar ali pela ponta esquerda. Então, ou o Luizinho Lopes teria a alternativa de liberar o PK para avançar, colocar ali talvez o Ramon Martinez para jogar entre os zagueiros, liberar o PK para que ele fizesse esse corredor esquerdo, ou então liberar o André Lima para compensar o Eliel cortando para o meio, que são jogadores que atuam ali pelo lado esquerdo, um pouquinho mais pelo lado esquerdo do Paysandu. Com isso, a alternativa seria jogar o Marlon pelo lado direito, ou o Borazzi também pode entrar como titular. A gente viu que o Luizinho Lopes tem feito algumas mudanças quando tem jogos quarta e domingo, não é? Ele alternando o time. Então, poderia fazer algumas mudanças nesse sentido. Não sei se o Matheus Vargas entra como titular nessa partida. A gente usou aí no provável time titular do Paysandu a mesma equipe que jogou contra a Chapecoense, com exceção do Rossi, não é? Que saiu lesionado, não viajou para o jogo contra o Operário. Então, com isso, a gente fez algumas mudanças, que uma mudança, né? Que é a entrada do Eliel. Mas a gente pode ver outras, já que temos visto que o Luizinho tem feito isso, rodando a equipe quando joga fim de semana e meio de semana. Então, o Matheus Vargas pode rodar nesse time, já que, apesar dele ser um dos principais jogadores do Paysandu, eu já disse várias vezes aqui que, para mim, ele é o segundo jogador mais importante do time, mas nos últimos jogos, desde o começo da Série B, ele tem deixado a desejar. Talvez sentindo um pouco a ausência do Leandro Vilela, não é? Ele que sentiu ali uma lesão muscular na estreia contra o Atlético Paranaense. E a gente tem visto que desde que o Leandro Vilela saiu, e eu sei que muita gente não gosta do Leandro Vilela, para quem acompanha as redes sociais, muitas críticas em relação a ele, mas a parceria entre o Leandro Vilela e o Matheus Vargas, apesar de deixar um pouquinho a desejar no meio de campo defensivo, ofensivamente eles trazem um pouco mais de qualidade com bola ao Paysandu. Então o Matheus Vargas, talvez sentindo um pouco essa falta do Leandro Vilela, até pela falha do Luan Freitas no jogo contra o Vila Nova. Talvez a gente volte a ver a parceria também na zaga entre o Quintana e o Ramon Martinez, que apesar de serem um pouquinho lentos em relação ao Luan Freitas, eles estavam um pouco mais defensivamente, eles estavam mais seguros. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu via um pouco mais de segurança na defesa do Paysandu com esses jogadores. Então, são algumas das mudanças que a gente pode ver. O retorno do Ramon Martinez para a zaga, o Eliel ali na ponta. Com certeza, se o Rossi estivesse bem fisicamente, com certeza não, mas talvez a gente veria o Eliel jogando como camisa 9, não é? Até uma mudança aí de como o Paysandu encara as partidas, do modelo de jogo, não é? Apesar de continuar no 4-2-3-1, talvez a gente visse o Paysandu explorando um pouco mais as transições ofensivas, esses contra-ataques.
porque o Nicolas está tendo muitas dificuldades para fazer o pivô, os apoios, então por tudo isso seria interessante ver o Eliel jogando como camisa 9, mas a ausência do Rossi talvez adie um pouco essas mudanças. E por outro lado, o Operário é um time que explora muito as pontas, as laterais, não é? Talvez a gente veja para esse jogo contra o Paysandu o retorno dos dois laterais titulares, Gabriel Feliciano pelo lado esquerdo e pelo lado direito como é o nome do lateral direito Agora eu não estou conseguindo ler, que eu coloquei aqui, mas enfim, os dois laterais do Operário, eles apoiam bastante, então são jogadores que relativamente ofensivos, então com isso ainda tem os pontas, o Alano, tem o Diogo Matheus do lado direito da lateral, mas o Alano do lado direito e o Rodrigo Rodrigues na esquerda, que são dois pontas que eles atacam muito pelas laterais também, então a gente vê muito essas parcerias pelas pontas do Fantasma. É um time que explora muito esses setores. A bola não passa tanto assim pelo Nino Paraíba e pelo Fran Sérgio, que são os dois jogadores de meio de campo. Ela passa mais por esses pontas, pelos laterais, mais o Bosquilha e o Amorim no ataque. Então, por tudo isso, a gente deve ver o Operário caindo muito ali nas costas dos laterais, do Paysandu. É um time muito perigoso, apesar do Operário ter perdido contra o Avaí, contra o Goiás. Contra o Goiás, o Operário perde sem saber como, porque tirando os lances dos 2 gols do Goiás, o Operário foi muito superior ao Goiás, teve muitas chances para matar a partida, desperdiçou, e como a máxima do futebol, né, quem não faz leva, a gente viu o Goiás em 2 chances conseguir 2 gols, com a entrada ali do Wellington Matheus, né, que entrou muito bem no time do Goiás, na partida contra o Operário no último fim de semana. O Operário também perdeu para o Avaí no meio de semana contra o Avaí, né, na Série B, mas é um time perigoso, que já mostrou que é capaz de vencer times que disputam o acesso. Apesar das 2 derrotas, a gente vê que a Série B é muito parelha. Vários times que jogam bem. Ontem, por exemplo, o Botafogo foi relativamente melhor do que o Remo e acabou não conseguindo vencer. O Remo foi, no geral, melhor que a Ferroviária e acabou não vencendo. O Paysandu, a gente viu que foi melhor, não é, na partida contra a Chapecoense, teve pelo menos as melhores chances, mas não conseguiu concretizar. Então a Série B é muito parelha. Se você não consegue colocar as chances que você tem para dentro, você pode ver o adversário que, mesmo jogando relativamente de forma inferior, digamos assim, conseguir em 2, 3 chances matar a partida. Então, por tudo isso, é um confronto de 2 equipes que no início ali do campeonato a gente poderia colocar o Operário disputando acesso ao Paysandu meio de tabela, mas acho que por esse início o elenco do Paysandu tem muitas lacunas ainda. Com certeza a gente... Quer dizer, na teoria o Paysandu deveria sim fazer contratações quando o mercado abrir novamente, a janela de transferências abrir novamente, mas aí o Roger Aguilera falou sobre as dificuldades financeiras do Paysandu, que já fez muitas contratações para essa Série B. Então, por tudo isso, fica a dúvida, não é? Se o Paysandu vai conseguir realizar aí novas contratações, porque com certeza necessita melhorar o elenco, que tem deixado a desejar. A Aline de Almeida pergunta se o Paysandu pode demitir o Luizinho Lopes. O Luizinho Lopes já teve o trabalho dele questionado, né, nesse meio de semana, após a derrota para a Chapecoense. Já poderia ter caído. A gente sabe como é o futebol brasileiro. Se você encaixa ali 2, 3 jogos sem vitória, você já fica ameaçado. E assim, o Paysandu, ele tem tido oportunidades na partida, não é? Se a gente pegar tanto o jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Vila Nova,
apesar das chances não ter sido construídas, terem chances mais como eu posso dizer, em rebotes de jogada, mas mesmo contra o Vila Nova, mesmo contra o Chapecoense, o Paysandu teve oportunidades e o seu ataque não conseguiu concretizar. Nicolas e Benítez vivem mau momento, não estão confiantes, e apesar da gente ter falado aqui quando o Paysandu contratou o Benítez, ele é um jogador que perde muitos gols, ele precisa estar com a confiança lá no alto para conseguir marcar. A gente já falou que ele é um jogador que é mais conhecido pelos gols perdidos do que pelos gols feitos, mas o Paysandu tem tido chances para conseguir não perder, ou pelo menos empatar, vencer as partidas, mas não concretiza. Isso não é culpa do Luizinho. A culpa do Luizinho é a falta de criatividade ali no meio de campo, porque de fato não é só um jogador X ou Y que vai acabar com isso, a não ser que você tenha um jogador fora do comum para uma Série B, mas você precisa ter mecanismos de triangulações constantes, porque o Paysandu fica muito com a bola. Mesmo contra o Atlético Paranaense, a gente viu o Paysandu muito com a bola, contra o Vila Nova, contra o Chapecoense. Então, para você conseguir furar retrancas ou times que apostam nesse aspecto defensivo, você precisa ter mecanismos para isso. Você precisa ter uma triangulação, uma tabela rápida, as inversões. E a gente tem visto muito pouco isso no Paysandu. Até quando o Paysandu recupera a bola, até também pelo Nicolas não está bem nos apoios, nas jogadas de pivô, o Benítez também não. Quando o Paysandu tenta acelerar as jogadas e joga a bola longa também para os seus centroavantes, a gente tem visto jogadores com dificuldades, não é? Então, por tudo isso, o Paysandu tem tido dificuldades para progredir, digamos, na verdade. Mesmo quando tenta acelerar. Então, por tudo isso, o Paysandu tem tido muitas dificuldades para conseguir atacar, pegar o adversário desprevenido, enfim, atacar melhor. E na defesa também a gente tem visto o Paysandu, em alguns momentos, do meio para frente, muitas dificuldades para conseguir ou pressionar, fazer o perde-pressiona quando perde essa bola ali no campo ofensivo, ou para recuar para tentar fechar os espaços. Foi assim que saiu o gol contra a Chapecoense, o primeiro gol da Chape no jogo desse meio de semana. Então, são coisas que o Luizinho Lopes tem culpa em algumas coisas, mas tem outras que são jogadores que precisam corrigir isso. O Marlon voltar para fechar o lado esquerdo do PK, os seus meio-campistas, não é? O Ramon Martínez, o André Lima, o Matheus Vargas, que jogaram nesse jogo contra a Chape, voltar também. Então, tudo isso tem a culpa do técnico por não estar conseguindo evoluir na questão defensiva, na questão do meio de campo, na questão ofensiva, mas também dos jogadores de ter essa noção, de ter essa consciência de voltar para marcar, de se aproximarem para facilitar a troca de passes quando estiver atacando. Então, por tudo isso, a gente vê o Paysandu com muitas dificuldades ao longo das partidas. Tivemos pouca evolução até aqui, até porque são 3 rodadas, é muito pouco. Mas o Luizinho já está na corda bamba. Com uma derrota agora contra o Operário, é muito difícil imaginar que a diretoria, apesar dela ter vindo a público aí para deixar claro que o Luizinho Lopes, a diretoria está com o Luizinho Lopes, mas a gente já viu isso muitas vezes, esse filme, né? A diretoria de um time via público dizer, não, a gente está com o técnico, ele está seguro, independente de resultados. E aí, uma derrota, o técnico é demitido, é mandado embora. Então, nada ninguém pode garantir que o Luizinho está seguro, mesmo com uma derrota agora contra o Operário nesse fim de semana. Lembrando que a partida entre Operário e Paysandu ocorre neste sábado, nesse fim de semana de feriado, lá no Germano Kruger, partida contra o Operário fora de casa, a segunda partida do Papão longe de Belém.
Papão tentando aí conseguir o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série B.